Show de bola. É um prazer aí, eu vou deixar registrado, está sendo um prazer fazer esse processo de coach com o G, né? E está sendo, assim, realmente uma experiência muito, muito positiva. Então, dentro daquilo que a gente tinha conversado, né, que é para trazer um aprendizado, uma crença e uma decisão, um dos aprendizados que eu tive nesse processo de coach, que ele não terminou ainda, né? Estamos aí na 8ª sessão, mas um dos grandes aprendizados que eu tive foi a respeito de um tema que até eu estava pensando, trago esse tema, parece que é um tema meio batido, mas ao mesmo tempo eu vou trazer porque eu acredito que é um tema que é um problema, vamos falar assim, que muita gente tem. E para mim bateu diferente essa questão, porque eu achava que eu não tinha isso daí, né? Do que eu estou falando? Estou falando da procrastinação, né? Então, eu achava assim, né, na minha humildade, na minha ignorância, eu achava que eu era uma pessoa que procrastinava pouco. E até algumas pessoas do meu círculo mais íntimo, né, que me conhecem melhor também, até falavam isso, achavam que eu era uma pessoa assim que agia bastante, que não procrastinava muito, que não adiava as coisas. Mas durante o processo aí, através de algumas ferramentas que a gente usou, de algumas conversas, né, de alguns gaps que se abriram e de algumas perguntas, me caiu uma ficha que eu me procrastinava muito mais do que eu imaginava e aquilo estava me atrapalhando bastante, né? Mas era uma procrastinação assim escondida, velada, sabe? Isso que para mim assim foi bom descobrir porque ela se disfarçava. Vou dar um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais claro. Vamos supor que eu tinha uma atividade para fazer, né? Uma atividade do meu trabalho, eu vou pegar aqui, eu tinha que avaliar, vamos supor, eu tinha que analisar alguns dados, alguns números, né, e fazer um relatório, né? Vamos supor, uma coisa assim. Era uma atividade importante. Beleza, eu ia lá e fazia. Só que eu tinha um costume, né? Alguns hábitos, vamos falar assim, que meio que inconscientemente me faziam procrastinar. Então, eu tinha que, antes de começar a fazer aquela atividade importante, eu tinha que dar uma organizada na minha mesa, eu tinha que fazer um cafezinho, então eu tomava um cafezinho, porque eu até achava que o cafezinho ia me ajudar a fazer aquela atividade ainda mais rápido, né? Tinha que dar uma olhada, de repente, no meu WhatsApp ou no meu e-mail. Resumo da história. Eu ficava, às vezes, mais tempo mexendo nesses detalhezinhos aqui e ali, antes de fazer atividade, do que propriamente fazendo a atividade. Era uma atividade que era para durar 1 hora, daqui a um pouco, quando eu via, demorava 3 horas. E isso assim, meio que passava pelos meus dedos, assim, sabe? E aí, no processo de coach, esse negócio apareceu. E daí eu pensei assim, cara, esse negócio estava passando despercebido, eu achava que eu não procrastinava, mas, na verdade, tem uma procrastinação aí meio que oculta que estava me freando, que estava, assim, me reduzindo, me puxando para trás, e não deixava eu realizar, simplesmente isso, né? Podia ser muito mais produtivo, podia fazer muito mais do que eu estava conseguindo fazer. E eu não tinha consciência disso, isso que foi o legal. Então, né, então foi esse aprendizado, a crença que a gente instalou foi que eu não precisava mais ficar fazendo isso aí, dar tanto atenção para esses detalhes. Algumas coisas são importantes e eu não posso deixar de fazer, né? De exemplo da mesa ali, tem que ter a mesa organizada, claro, senão vira uma bagunça, mas eu poderia fazer isso depois, sabe? Não sempre antes da atividade importante. O que é importante vem primeiro e depois eu faço aquilo ali se der tempo. Então, essa foi a decisão que eu tomei, né? De estar sempre buscando fazer o mais importante primeiro e ficar me policiando com essas pequenas coisinhas que no final, como eu falei para vocês, muitas vezes uma atividade que era para durar 1 hora, durava 3. E depois eu ficava frustrado. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu ficava frustrado, mas não entendia o que era. E depois eu comecei aí no processo de coaching, criar algumas fichas que eu consegui enxergar isso de uma maneira clara que eu não tinha visto até então. E então essa foi a crença, a decisão foi essa de não deixar isso
né, ser o principal, de fazer isso depois, ou ficar atento a essa questão. E eu já comecei a sentir que já começou a mudar, eu já comecei a ser mais produtivo e algumas tarefas fazer mais rápido, simplesmente chegar lá e fazer e não ficar prestando atenção muito em pequenos detalhes que estavam me atrapalhando. Seria isso que eu queria daí compartilhar com vocês.